Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula do Zabbix 7.0. E nessa aula aqui a gente vai falar sobre o LEDAP, né, integrado ao provisionamento JIT. Vamos lá? Então, o que a gente está falando aqui sobre o provisionamento, né? O Zabbix agora oferece, finalmente, traz um recurso muito aguardado chamado provisionamento de usuário Just in Time. O parágrafo, o que há de novo na versão 7.0 do Zabbix sobre provisionamento de usuários utilizando LEDAP/SAML. Então, esse método, essa tecnologia agora, né, que está sendo usada no Zabbix, foi disponibilizada desde a versão 6.4, né, se eu não me falha a memória. É muito breve e não quer que eu esteja dizendo que deveria, né, galera? Né, gerar qualquer entusiasmo sobre esse novo recurso que realmente muda o jogo, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? O que eles estão falando? Né, que a partir de agora, quando você utilizar esse recurso, o que vai acontecer? Você só vai criar o usuário no AD, vai provisioná-lo no grupo que vai estar configurado aqui no Zabbix, e automaticamente, quando ele colocar o usuário e senha dele lá no AD, né, no Zabbix, ele já vai criar esse usuário e vai provisioná-lo, beleza? Então isso muda o jogo. Então vamos agora, né, dar uma olhada no que está acontecendo no Zabbix. A imagem mostra o que está acontecendo quando o método member_of é selecionado para a configuração do grupo. Agora, quando o Zabbix obtém um nome de usuário e a senha do formulário de login, ele vai para o servidor LEDAP e obtém todas as informações disponíveis para este usuário, incluindo sua associação aos grupos LEDAP e endereço de e-mail. Obviamente, tudo isso só será obtido se o nome de usuário e senha corretos da perspectiva do servidor LEDAP forem fornecidos, né? Então, o que ele está falando aqui? O padrão é você criar o usuário na AD, colocar lá, né, telefone, e-mail, setor, quem é o chefe, quem é o gerente, quem é o diretor, né? Preencher aquela sopa de letrinha toda do AD. Então a gente consegue recuperar essas informações. Inclusive a gente precisa provisionar esse usuário em um grupo que vai ser lido pelos Zabbix e vai comparar. Se ele fizer parte daquele grupo, ele vai provisionar esse usuário automaticamente com os seus níveis de permissões que a gente vai configurar no nosso Zabbix, ok? Em seguida, o Zabbix passa por um mapeamento pré-configurado que define os usuários de qual grupo LEDAP vai para qual grupo de usuários do Zabbix, né? Vai fazer esse comparativo e vai liberar ali as permissões de acesso. Se pelo menos uma correspondência for encontrada, então o usuário é criado no banco dos dados do Zabbix, pertencente ao grupo de usuários Zabbix, tendo uma função de usuário Zabbix de acordo com a correspondência configurada. Até agora parece muito simples, certo? Então vamos lá. Agora vamos entrar em detalhes sobre como tudo isso deve ser configurado. Então temos aqui, né, na documentação do provisionamento, como é que funciona isso aqui. Isso aqui é a documentação das Zabbix. Temos aqui o usuário. Vai entrar lá na tela de login, usuário e senha. O que vai acontecer? Ele vai dar um get, né? Get info com as informações de usuário no AD, no LEDAP, usuário, nome, senha, qual o servidor LEDAP, LEDAP Server, usuário validado, ok, ele existe? Sim, autenticado. Se sim, ele vai seguir aqui, vai pegar os dados, vai criar esse usuário, pegando esse usuário, ele vai dar um match, dando match, ele vai criar o usuário no Zabbix, pré-configurar tudinho, e vai dar a entrada nesse usuário no Zabbix. Se porventura ele autenticar não tiver, ele vai dar a mensagem de usuário e senha incorretos, ok? E se não der match, ele vai também dar aqui, vai jogar ele aqui para essa mensagem que ele não existe, ok? A gente vai ver isso mais à frente, mas a ideia aqui é trazer o formato para vocês. A configuração geral de autenticação LEDAP no Zabbix. Então temos aqui, né, sem surpresas aqui, você precisa habilitar a autenticação LEDAP. Isso a gente já fez na aula anterior. Apenas algumas adições aqui. Então a gente só vai
fazer um complemento lá na configuração LEDAP que a gente fez. A gente fez a configuração LEDAP, né, na aula anterior, no formato padrão, que é o formato antigo. E a gente só vai entrar lá e vai colocar um incremento. Você deve fornecer o grupo de usuário desprovisionado, né? A gente deve fornecer o grupo de usuário do usuário desprovisionado, que é aquele primeiro campo lá do LEDAP. Este grupo deve estar literalmente desativado. Caso contrário, você não poderá selecioná-lo aqui. Este é o grupo que os usuários dos Zabbix, onde todos os usuários desprovisionados, né, o usuário vai ser provisionado nos Zabbix. Se por algum motivo ele for excluído da empresa, for excluído do AD, ele vai ser desprovisionado e vai ficar nesse grupinho lá. Serão colocados para que o acesso aos Zabbix seja efetivamente impedido, né, para evitar que algum usuário espertinho aí pegue o usuário e senha do coleguinha e tente entrar nos Zabbix. Então habilite a caixa de seleção de provisionamento JIT, que obviamente precisa ser marcada para que esse recurso funcione. Então novamente, né? Na aula anterior a gente não marcou essa caixa nesse inbox, a gente vai marcar agora. A gente vai habilitar a caixa de seleção de provisionamento JIT, que obviamente precisa ser marcada para que esse recurso funcione perfeitamente. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai acessar lá a nossa configuração do LEDAP, né? Temos aqui o caminho, front-end, menu user, autenticação. Vamos voltar aqui no LEDAP, né? A gente já colocou esse grupo aqui por default, né? Eu já coloco ele padrão, independente de estar ligado ao LEDAP ali de provisionamento JITs ou não. Já coloco ele lá. Depois, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que ir lá na parte de LEDAP, Settings, habilitar o inbox, né? Enable JITs, o provisionamento, e fazer as devidas configurações. Então, o que a gente vai ter que configurar aqui? Temos aqui os parâmetros, né? Recapitulando, habilitar a autenticação LEDAP, habilitar o provisionamento, a gente vai marcar isso aqui. Servidores, né? A gente já colocou lá, mas precisa adicionar, se não tiver configurado ainda. Login com distinção entre maiúsculas e minúsculas, né? O usuário lá que vai estar criado no AD para fazer essa autenticação, essa primeira autenticação de validação. E o período de provisionamento, que veio o default lá, a gente acabou deixando daquela forma. Mas se houver necessidade, você pode colocar o tempo que você achar necessário. Provisionamento JITs, né? Então temos aqui o LEDAP, server, vamos precisar configurar. No nosso caso que já está configurado, mas eu estou trazendo aqui para vocês recapitularem. E quando a gente habilitar o provisionamento, a gente vai precisar configurar essas informações, ó. Configurando aqui o inbox, provisionamento, member of, grupo name atributo, né? O grupo name atributo vai ser o CN, que ele vai buscar lá qual grupo que aquele usuário está, qual o usuário, qual o grupo de usuário vai estar atributo, o atributo é membro de quê, qual grupo. E aqui a gente vai precisar criar aqui no AD os grupos de usuários. Vamos selecionar aqui os grupos internos dos Zabbix e quais são as permissões desses usuários nesses grupos vão poder fazer, né, os acessos e as suas devidas manutenções, digamos assim, no nosso Zabbix. No caso do N1 é só leitura, ele vai ver lá algumas coisas. O pessoal que é administrador vai ver outras coisas e assim sucessivamente. Então vai depender muito, né, da estrutura que você vai montar, seguindo o que o cliente quer ou o que você deseja fazer aí dentro da sua empresa. É recomendado criar uma conta LEDAP separada, BIND-DN, para realizar vinculação e pesquisa no servidor LEDAP com privilégios mínimos no LEDAP, em vez de usar contas de usuários reais, usadas para logar no front-end Zabbix, né? Então a gente criou lá no nosso AD, o nosso Zabbix underline LEDAP, não tem acesso a nada, só tem o acesso normal de usuário comum, beleza? Tal abordagem oferece mais segurança
e não requer alteração da senha do bind, quando o usuário alterar sua própria senha do servidor LDAP. Na tabela acima está o nome da conta LDAP Source, né, que a gente colocou aquela tabelinha lá. A gente falou, a gente criou esse usuário lá. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir aqui para a próxima aula. E na próxima aula a gente vai pegar essa parte para fazer essa tal configuração. Beleza, galera? Falou!